Ainda nas eleições, quanto à América Latina, é importante lembrá-los, como isso ocorreu e quais os seus principais resultados quanto à permanência no poder ou mudanças significativas desse poder. Em dezembro de 2005, nós tivemos então a eleição de Evo Morales na Bolívia. Então, já a eleição de um nacionalista, populista, com o apoio e a parceria de Hugo Chávez, da Venezuela, óbvio, já prometendo, de novo, pela terceira vez, nacionalizar os recursos naturais, as riquezas naturais de seu país. Já em janeiro de 2006, nós temos a eleição de Michelle Bachelet no Chile. Continua, então, o Partido Socialista no Chile, óbvio, sai Ricardo Lagos e toma posse Michelle Bachelet. Não esquecendo que é a primeira mulher a assumir a presidência do Chile, mas não é a primeira mulher a assumir o poder na América Latina. Não podemos esquecer de Isabelita Perón, na Argentina, e também de Violeta Chamorro, na Nicarágua, que derrotou Daniel Ortega, no início da década passada. Em julho de 2006, nós temos aquela eleição conturbadíssima, de Felipe Calderón, que é eleito presidente do México, vencendo o candidato chavista Obrador. É óbvio que até hoje essa eleição é contestada, apesar de Felipe Calderón já ter tomado posse como presidente. Em agosto de 2006, temos a reeleição de Uribe na Colômbia. Óbvio que aí continua então a Operação Colômbia, a questão das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias e, lógico, duas Colômbias, 40% do território do país é dominado pelos grupos, como as Farc, o Exército de Libertação Nacional e também os grupos de capatazes da ultradireita em oposição ao poder, vamos dizer assim, estabilizado, ao regime do governo de Uribe na Colômbia. Após isso, nós temos, em setembro de 2006, a eleição de Alan Garcia no Peru. Do mesmo jeito que a eleição de Uribe na Colômbia, Alan Garcia é a continuação da saída de Toledo, então, pró-Estados Unidos. Não podemos esquecer que isso logo, logo vai provocar uma ruptura de Hugo Chávez com a Colômbia e o Peru, e a sua saída da comunidade andina, já colocado para vocês, e a sua inclusão como país membro do Mercosul. Estamos falando de Hugo Chávez e Venezuela. Em outubro de 2006, temos então a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Óbvio que os resultados, nós não podemos esquecer, que foi a derrota da social-democracia, que mostra claramente que a sociedade brasileira, como consequência do avanço dos meios de comunicação e tudo mais, houve um duelo entre o Brasil oficial e o Brasil real. E, de acordo com depoimentos, o Brasil real saiu vitorioso. Em novembro de 2006, temos a eleição de Daniel Ortega, o retorno, então, dos sandinistas, que derrotaram a ditadura de Somoza, pró-Estados Unidos, aquele negócio todo, e Daniel Ortega e os sandinistas, hoje, se autoproclamando chavistas, com o apoio de Hugo Chávez da Venezuela, no poder na Nicarágua. Em novembro de 2006, portanto, continuando, então, a eleição na Nicarágua, nós temos a eleição de Rafael Correa, no Equador, um chavista sai vitorioso em relação ao homem mais rico, um empresário com o apoio dos Estados Unidos no Equador. Não esqueçam que o Equador já dolarizou a sua economia e estava se preparando para assinar o Tratado de Livre Comércio e se tornar, um aliado, um parceiro, um associado do NAFTA e dos Estados Unidos. Então, vejam bem, Rafael Correa vem a romper com um Equador que era pró-Estados Unidos e que agora se torna chavista com, lógico, ainda não aconteceu, a posse de Rafael Correa, eleito presidente nesse país. Em dezembro de 2006, temos então a reeleição de Hugo Chávez na Venezuela, em 3 de dezembro de 2006, onde ele conquistou cerca de 60% dos votos válidos de seus eleitores em seu país. Quais são as principais consequências das eleições na América Latina em 2006? Temos o grupo pró-chavista com a eleição de Evo Morales na Bolívia, Daniel Ortega na Nicarágua e Rafael Correa no Equador. Óbvio que temos também aqueles que são pró-Estados Unidos.
a reeleição de Uribe na Colômbia, a eleição, né, mas retorno, porque já foi presidente, de Alan Garcia no Peru, e a eleição, né, anterior também, mas mesmo em 2006, de Felipe Calderón no México. Óbvio que esses têm uma posição bem clara, né? Ou é pró-Estados Unidos, ou pró ou contra, né? Pró-chavista ou contra o neoliberalismo. Não podemos esquecer da posição de Lula e Michelle Bachelet. O Chile de Michelle Bachelet, porque é o país de economia mais aberta na América Latina, portanto não pode radicalizar em nenhuma das suas posições, que vocês vão ver na aula sobre a morte de Augusto Pinochet. E Lula, não podemos esquecer, é que ele mesmo se autodenominou recentemente como do centro, que já abandonou a esquerda.